Agora, acontece que as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande e não conseguem trabalhar isso. Então, existem outras maneiras de você trabalhar essa hora de quando eu devo parar um robô. Mas saibam vocês que, a priori, o cálculo é esse. Você calcula uma margem, que é 5 vezes o drawdown máximo no período de 2 anos, que é um período plausível, e, na verdade, a Smartbot usa 4 vezes e meia. Eu arredondei para 5 porque fica mais fácil fazer a conta. Mas é isso, 4 vezes e meia, e é esse dinheiro que você depositou lá, para eventualmente, na pior das hipóteses, é aquilo que você perde. 100% daquele capital. Nossa, então o robô é isso? É tudo ou nada? Não. Lembra que esse capital, você está trabalhando em cima de contratos alavancados. Se você está trabalhando ali 5 mini contratos, você está trabalhando algo no valor de R$200 mil. Então, considerando que você alocou ali, sei lá, R$5 mil que seja, poxa, você está colocando ali 2,5% de risco, de fato, em relação ao que você está operando, de valor verdadeiro. Tá? Então, esse cálculo, no fim das contas, é uma margem financeira para você definir um limite que você pode, eventualmente, estabelecer outros parâmetros, como, por exemplo, você acompanhar a performance do robô mês a mês, né? E você definir se aquela performance está estagnada, vale a pena você tirar o robô de circulação, ou se ela está declinando, até quando você pode deixar aquele robô trabalhando desse jeito. Às vezes é até mais interessante não estabelecer em função de um valor financeiro, mas em função de um comportamento de curva mesmo, né? Às vezes um robô ele não está perdendo, mas ele já está 6 meses parado. Aí você vai olhar no histórico dele. Normalmente a gente tem uma medida, né? Quando o robô... É bom, um robô que perde com frequência é bom, porque você tem uma ideia de quanto tempo ele demora para recuperar das perdas. E aí você consegue ver se um robô, quando ele toma um drawdown, ele demora em média 1 mês, 2 meses, para se recuperar. Poxa, já faz 6 meses que esse robô está em drawdown e não se recupera. Então ele já quebrou aquela métrica que ele mesmo vinha apresentando, né, de padrão. Isso pode ser muito bem um parâmetro, tá? Pode ser muito bem um parâmetro. Então, tem algumas formas de você começar a modelar aí a sua estratégia. Mas ainda não falamos de um ponto que eu acho que é extremamente importante e que a maioria dos iniciantes não se dão conta. A maioria dos iniciantes eles estão atrás do quê? Do setup matador. Quando opera manualmente. Quando está atrás do robô, eles querem o robô matador. Para eles poderem entuchar muito dinheiro nesse mesmo robô. E aí a gente olha para os caras que vêm ganhando dinheiro, para as grandes tesourarias, para as assets, para os traders automatizados que vêm fazendo a lição de casa direito, os caras não fazem isso. Ninguém opera um robô. Todos eles, sem exceção, operam portfólios de robôs, portfólios de estratégias, né? Quando você pega ali 10, 20, 50 estratégias e junta para elas executarem de maneira correlacionadas, ou aliás, descorrelacionadas, mas enfim, todas elas juntas, aquilo em si acaba sendo um robô. É um robô que atua com múltiplas estratégias, é um robô multi-estratégia, mas acaba sendo um único robô. E a ideia de um robô vencedor, isso para mim foi o divisor de águas. É quando você tem um robô que trabalha com múltiplas estratégias e não um robô que trabalha com uma estratégia só. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como você pode trabalhar um portfólio, como construir um portfólio interessante e como você pode gerir esse portfólio ao longo do tempo. Porque às vezes o teu robô está indo bem, mas tem uma estratégia lá que dá, sei lá, você tem um robô com 5 estratégias. Uma delas não está indo tão legal, né? Então é bom às vezes você tirar aquela estratégia, deixar ela no cantinho. Às vezes ela até volta a operar mais para frente, mas substitui por uma outra que está passando por um momento melhor. Eu comparo muito isso com a ideia do jogador de futebol. Você tem um time em campo. Cara, o teu time tá bom, mas parece que o teu atacante não tá legal. Pô, tira o atacante, põe no reserva ali, banco de reserva, e coloca um atacante que tá bom ali, tá performando, tá no momento legal para rodar naquele momento. E quando a gente fala de estratégia automatizada bem sucedida, a gigantesca maioria dos cases que a gente vê necessariamente esbarra nisso, numa gestão ativa, em você, mês a mês, não precisa ser todo dia não, tá? Mês a mês, ou bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, você olha o fechamento do período para concluir, pô, tá todo mundo indo bem dos robôs, que robô merece aqui uma atenção, uma luzinha amarela para eu trocar na próxima revisão, ou que robô já está performando mal já faz alguns períodos, é bom eu tirar, e no caso de eu tirar, que robô eu colocaria no lugar dele?
né? Que robô não é interessante colocar, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre correlação. Então, o jogo é esse, tá? Mas eu tenho preguiça, eu queria mesmo um negócio que trabalha sozinho. Então você vai ser obrigado a confiar num estrategista que faça esse trabalho por você. E existem estrategistas que fazem isso, tá? Mas assim, você perde um pouco da tua autonomia. E não é uma coisa do outro mundo entender um pouco dessas métricas, entender como se faz. E a gente está hoje justamente para apresentar para vocês uma ferramenta onde você pode literalmente brincar com isso. Não precisa nem colocar dinheiro de verdade, você pode rodar no simulador e aprender como se joga esse jogo e ver que ele não é uma coisa do outro mundo, tá? É basicamente métrica, é basicamente curva, são números simples, como por exemplo o drawdown, né, que define se um robô está indo bem ou não num período. Claro que tem ali algumas métricas derivadas do drawdown, quanto tempo ele recupera, ou a frequência com que ele entra em drawdown, mas o drawdown por si só já é um número bem interessante, certo? Bom, vamos lá. As pessoas, então, elas têm essa mania de querer operar com um robô só super vencedor. Então, a gente já sabe que isso não funciona. Um outro ponto que eu ia comentar com vocês, né? Pô, Sasaki, mas você está falando que trabalhar várias estratégias. Como é que eu vou ter várias estratégias no portfólio se a cada estratégia eu tenho que fazer uma contratação? Aí você morre com um custo enorme, né, de robôs.